E aí, galera, vamos fazer um vídeo geral que vai ajudar todo mundo essa semana. Primeira coisa é com relação, de novo, carrasco fit, crossfit regular. Não existe diferença. Tudo é uma questão de ler o treino, ler lá o plano de aula e fazer uma modificação que encaixe lá no carrasco fit. Hoje eu vou comentar uma coisa que talvez ajude ainda mais a clarear essa situação. Quando a gente está fazendo o treino lá no crossfit, na regular, normalmente a gente sobe, né, o sarrafo que a gente fala, né? A gente eleva o sarrafo. O que significa isso? A gente sobe a dificuldade dos exercícios tentando projetar no melhor aluno que a gente tem no box. E a partir desse sarrafo mais alto, a gente vai reduzindo a complexidade, ou a carga, ou o volume para atender, né, as modificações de cada atleta e a intencionalidade ser preservada. Beleza. Então a gente vai do mais alto e vai regulando para baixo. No carrasco fit é o contrário, né? Normalmente é o contrário. Normalmente. A gente projeta um treino mais simples e a partir daí a gente vai progredindo o aluno que está um pouco mais hábil, né? Que tem um pouco mais de habilidade em determinados movimentos. Vou dar um exemplo. A gente colocou um treino que tem jumping pull-up, né, lá no carrasco fit. Mas você já tem um atleta na sua aula do carrasco fit que faz pull-up. Então você vai, na verdade, só ajustar para cima, né, a complexidade, ou o volume, ou a carga, ou até o movimento. Por exemplo, se você tem pulo de corda simples, o pulo de corda simples é o padrão do CrossFit. Mas se você tiver um atleta que sabe fazer double under, ele pode usar o double under na aula, mesmo que você não tenha feito progressões sobre isso. Você já sabe, por que não usar? Né? Isso vai acabar estimulando ainda mais, né? Você vai ter mais argumento para tentar convencer esse atleta a migrar lá para o carrasco fit, para o crossfit tradicional. Beleza? Então esse é um comentário que eu tenho que fazer hoje. Tá? A gente sabe que a partir dessa semana que está acontecendo, não vai ter vídeo para o carrasco fit. Então o carrasco fit vai pegar o vídeo da semana anterior e ele já está preparado, né, que eu já estou fazendo ele, falando da versão do regular e como lidar com ele no carrasco fit. Então não tem nada que, não precisa mudar nada, já está pronto. Então é só você pegar o vídeo da semana anterior das aulas e assistir. E aí você vai ter o que vai ser feito na semana. Isso vai gerar algumas coisinhas que vão estar meio no ar, que vocês precisam ter o feeling de perceber isso. Primeira coisa, é a questão de aparelhos aeróbicos, né? Remo e bike. Então, por exemplo, você vai ter dia que vai ter corrida em cima e corrida embaixo. Eu estou tentando sempre deixar ficar atento a isso para avisar vocês, mas vocês precisam se antecipar também. Se eu tenho corrida em cima e corrida embaixo, a prioridade normalmente é a bike. Então pode ser que tenha gente no carrasco fit ou no crossfit regular que não pode correr. A prioridade é deles. Então, por exemplo, Gustavo, você tem 3 bicicletas aí para usar aí em cima e 3 remos para fazer essas substituições da corrida. O pessoal de baixo lá do carrasco fit, vocês têm 2 bicicletas ou 2 remos para fazer a substituição para quem não puder correr. Fez sentido para vocês? Porque isso é importante. Ter essa comunicação para ter uma divisão de equipamentos, para que ninguém fique desguarnecido em caso de precisar de bike ou corrida. No caso de chuva, aí isso muda completamente o esquema, né? A gente tem que fazer o treino em duplas ou até em trios, transformar num EMOM para usar o mínimo de ergômetros possível para atender os dois lados. E se for o caso, até mudar completamente o estímulo. Ao invés de colocar corrida, colocar corda, ou burpee box jump, ou só step up na caixa, ou fazer o step up lateral pulando. E aí você pode criar várias oportunidades para construir um EMOM que vai tentar ali manter o estímulo de atividade aeróbica, ali, monoestrutural no tempo que você quer. Então isso é importante ter em mente, porque apesar da gente fazer o vídeo, a gente está contando que não vai chover, né? Que a gente vai poder usar a pista. Então essa antecipação é importante tanto para o carrasco fit quanto para o crossfit regular. Pegando esse gancho, vem a segunda coisa que ela é importantíssima. É preciso que vocês conversem antes da aula.
Não dá pra gente, tipo, na hora que deu ruim lá, não, mas o que você vai usar, o que eu vou usar, qual é a sua aula, qual é a minha aula. Galera, na hora, não dá. Isso é uma coisa, é uma falha infantil, né? Profissionalmente falando. A gente tem que ter a responsabilidade como professor de conversar com os nossos colegas que vão dividir o espaço e o equipamento com a gente, né? Em qualquer situação. Por exemplo, se tiver wall ball, você vai querer usar o wall ball lá embaixo, vai atrapalhar o carrasco fit. Como que o carrasco fit vai se migrar aqui para cima? Como que vai ser feito esse ajuste? De preferência, tem que ser feito no dia anterior. Eu me coloco como uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso, de conversar no dia anterior. Mas isso tem que ser conversado antes de começar a aula e principalmente os professores, né, Alisson, eu e o Vini, a gente tem a responsabilidade de já trazer uma tentativa de solução do problema, né? E claro, Rafael, Rafaela, Alquim agora, se tiver alguma sugestão, que já se prepare também. E aí tem que ser uma coisa que vem dos dois lados. Tanto os estagiários como os professores precisam se sentir responsáveis por isso. E não um passar a bola para o outro esperando que o outro faça alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Isso é o caráter e a predisposição do professor. Caráter não, que é outra coisa. Usei a palavra errada. Isso é uma característica do professor excelente. A característica é, cara, eu não sou responsável por essa função, mas a função de organizar a aula logisticamente, cara, vai me atrapalhar se ela não for feita. Então, eu sendo estagiário, se eu tomar uma iniciativa de ligar lá pro Vini, ou pro Gustavo, ou pro Alisson, e antecipar com ele, bicho, como é que a gente vai fazer amanhã? Cara, ó, tive a ideia assim, me deixa lá no cantinho de cá, o cantinho de lá, eu vou usar um pouquinho lá fora, só preciso de uma área, e aí você tá tomando uma iniciativa mostrando o quão profissional você é. E, cara, isso vai ajudar você na percepção dos seus colegas que você faz parte da equipe, do time, e, claro, você começa a aprender a lidar com a situação, a pensar na logística, e vai te dando cada vez mais experiência profissional para resolver problemas futuros. Beleza? Então esse segundo ponto ele é importante vir dos dois lados sempre. Nunca espere que o outro vai resolver para você. Tá? Terceira coisa é com relação ao estudo do material dos vídeos. Esse mês, como eu falei com vocês, eu estou fazendo uns vídeos um pouco mais longos, porque eu estou explicando como que eu faço todo o trabalho de estudo do material para dar um exemplo para vocês de como que a função do professor é importante nesse estudo. Se a gente percebe, olha, eu vou falar a verdade, a gente percebe, qualquer um percebe, quando um professor ele realmente estudou e se dedicou, ou ele está fazendo aquilo correndo para ganhar tempo. Tá? A gente percebe quando isso está acontecendo. Tá? Então, o estudar o material é um momento que eu acredito que é onde você se dedica para investir o tempo em você, né, em melhorar o seu potencial. Então, quando eu estou estudando material, eu estou simplesmente dentro de uma sala tranquila, porque eu preciso disso, e aí eu desligo meu celular, eu desligo meu relógio, e eu falo, ó, a próxima 1 hora eu vou ficar exclusivo, eu vou me dedicar só a isso. Então eu desligo o WhatsApp, desligo todas as minhas coisas que eu vou de distração e vou me dedicar ao trabalho que é estudar a semana inteira. Aí eu vou assistir os vídeos, eu vou assistir o material, vou estudar a semana toda, vou ver o que está acontecendo, qual é o estímulo de cada. Eu fico tentando imaginar quais são os alunos, se pintar um aluno novato, qual que vai ser a minha saída. Isso é um investimento de tempo e de concentração. E é nesse momento que você está aprendendo. O material que eu estou produzindo para vocês é um material fora de série, tá? Ele é um ponto fora da curva. Eu não conheço nem 2, 3 professores da minha vida que vão fazer isso para os seus estagiários ou seus professores. Você não vai encontrar isso em outra academia tão facilmente. Então isso é pensando muito mais em vocês do que na Carrasco, tá? Então eu estou pensando em investir meu tempo construindo um material para que vocês estudem e eu tenho uma expectativa que vocês, né, se dediquem ao estudo desse material para se profissionalizarem, tá? Então aproveitem isso com antecedência, anotem dúvidas que vocês tenham
eu tenho o maior prazer de tirar essas dúvidas com vocês. Eu vou escutar tudo que vocês têm para perguntar com maior atenção e vou me dedicar para ajudar vocês. Então, aproveitem o estudo do material,